Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Tentar aqui fazer uma fala, fazer alguns comentários, repercutir a entrevista do prefeito municipal, prefeito Alceu. Sábado, então, saiu uma reportagem de 2 páginas do Jornal Diário Pioneiro e depois amplos comentários na coluna da jornalista Rosilene Posa. E eu confesso que achei a entrevista extremamente interessante, reveladora em alguns casos, e é importante aqui a gente tentar tecer alguns comentários, alguns positivos, outros que nós entendemos como ajustes, né? Não sem antes parabenizar a administração municipal pelo grande almoço domingo que fez aqui no Carmelo, de confraternização com as lideranças, né? Um banquete, né? Chopp liberado, uma comida boa, lembrança para as lideranças comunitárias. Eu acho que cada um governa do seu jeito, né? Porque no tempo em que o povo governou Caxias, de 97 a 2014, o povo queria mesmo era falar. Queria microfone para falar, para levantar a mão, poder propor, votar. E hoje, infelizmente, a gente tem que se contentar com pão e circo. Mas eu acho importante essa aproximação do prefeito. Acho apenas que fica faltando a outra parte, que seria a participação popular efetiva. Mas primeiro, senhor presidente, um alento. E aqui eu queria, se pudesse, pegaria uma caneta e no jornal assinaria embaixo o que o prefeito falou, numa pergunta aqui que ele foi extremamente lúcido. Como é a relação de Caxias com o governo do Estado? Aí o prefeito responde: não está vindo uma vírgula para Caxias do Sul, a mais ou menos. Pelo contrário, hoje está pior do que antes na saúde, inclusive. Falando especificamente de saúde, hoje Caxias está sendo mais desassistida do que no governo passado. Então, primeiro aqui é importante o prefeito lembrar que se ele andar alguns passos para a esquerda ou para a direita, acho que é para a esquerda, tem o gabinete do vice-prefeito e eles têm que juntos fazer esse pleito junto para o governo do Estado. Porque aí fica fácil na campanha, atrás de peças publicitárias, abrir os bracinhos, chamar as pessoas para peças de marketing bonita, e depois chega na hora do trabalho, aquela parceria Sartori-Alceu não existe. Então é importante, porque Vossa Excelência trouxe o assunto de saúde. Nós temos um conjunto de ameaças aí, de cortes na saúde e na educação. E aí o prefeito não usa da sua liderança, da sua relação política pessoal com o governo Sartori para pleitear recursos para Caxias. Então, se por um lado é lúcida a fala do prefeito, por outro demonstra uma apatia e um conformismo que nós não podemos admitir. Talvez essa casa deva se insurgir perante o governo do Estado para exigir o que lhe é de direito. Porque a partir do momento que o prefeito fala aqui, fica escrito, para que as pessoas leiam, que o governo do Estado não manda uma vírgula e Caxias está desassistida, e que o governo passado, sim, foi um governo bom para Caxias, e esse não, e isso para mim também é bastante revelador. Mas tem um aspecto, senhor presidente, que eu também tenho que concordar com o prefeito Alceu, que ele já começa a amolecer um pouco o coração, e ele começa a falar em reforma administrativa. Aí o jornalista pergunta, né, se vai mexer com toda a estrutura, tem previsão, altera as secretarias? E ele responde, toda, estamos chegando lá, ano que vem. Ela altera o organograma da estrutura da prefeitura administrativa. Então é o que nós temos defendido, e o prefeito ficou bravo agora esses dias, que se a presidenta Dilma, diante de uma crise, fez uma reforma administrativa, né, o referencial político dele, que o ex-prefeito Sartori, hoje governador, também, mesmo que de uma forma muito tímida, também fez uma reforma administrativa no início do ano, nós esperamos que Caxias emita esse sinal. Porque eu não concordo mais, na sequência da entrevista, quando o prefeito Alceu diz o seguinte: na prefeitura de Caxias do Sul não chega a 300 CCs, é extremamente enxuta, não é fácil. Aí eu tenho que me insurgir contra isso, porque dizer que 300 cargos em comissão é uma prefeitura enxuta, enquanto no passado, até 2004, nós tínhamos 120 CCs, aí é mais do que o dobro, e pela fala parece que é mais, é enxuta. Então nós precisamos, para a nossa população, que está recebendo lá na ponta a redução de serviços públicos, que o prefeito faça a sua parte.
nós estamos aqui novamente pedindo que seja feita uma reforma administrativa. A presidente Dilma reduziu 8 ministérios. Permite uma parte, cortou de forma linear 20% do custeio da máquina. E aí aqui, por uma hora, tu vê uma choradeira de recurso. Aí tu olha para o outro, festança. Aí tu olha para o outro, um valor inédito para a festa da uva. Então o prefeito ele tem que ajustar esse discurso. Ele tem que ajustar esse discurso. É isso que nós estamos pedindo. Porque a reforma administrativa ela é extremamente importante. E aí ele vai adiante na entrevista e me deixa extremamente preocupado quando ele fala sobre a UPA. E aqui no jornal ele revelou, infelizmente, que tem um vernizinho neoliberal esse governo. Vai terceirizar a UPA. Veja o que ele fala. De termos alguém que não o município para administrar a UPA Zona Norte. O mundo mudou. Tu tem que aperfeiçoar a gestão. Então é isso. Vai passar para uma empresa, como já passou outro serviço de saúde, e vai acabar terceirizando a UPA, que deveria ser uma conquista pública da população para ter um nível de atendimento do setor público. Porque quando a gente fala de atendimento público, é a única face da saúde que não está privatizada. De quem são os laboratórios, quem são as empresas de remédio, quem são os profissionais que mandam na saúde, que são os médicos, tudo é privado. Aquilo que tem público é o atendimento, é o serviço. E justamente isso o prefeito vai querer terceirizar, infelizmente. Vereadora Denise, por gentileza. Bom, vereador Beltrão, acho que quem leu a matéria ficou bem preocupado, né? Mas ficou, acho que teve uma clareza sobre a opinião e sobre o governo ao seu. Especialmente ontem estive na Assembleia dos Servidores Públicos e vários servidores comentavam essa matéria e entendiam até como ameaça aos servidores públicos. Essa reforma administrativa que, na verdade, parece que é atingir os servidores públicos. A gente já viu um ensaio no plano de carreira, agora meio que deram uma recuada, pagaram 400 mil ali para fazer um estudo, né? E, no entanto, não se apresentou mais ou menos, né? Porque a gente já viu um processo que entrou agora quarta-feira, que faz a reclassificação de cargos do SAMAI, e que não foi discutido e já está ali ensaiando também já algumas outras coisas. Então, a gente não avança e, muito pelo contrário, só recua aí na questão do serviço público. Em compensação dos CCs, né? Muito bem, obrigada. E aí me preocupa também a parte em que o prefeito fala da redução de meia hora das UBS. Ele disse que isso não vai fazer diferença, né? Isso não vai fazer diferença, reduzir meia hora nas UBSs, e que isso não é um problema. E aí chama a atenção, porque no ano passado, final do ano passado, mais ou menos em novembro, o prefeito ele deu uma entrevista na Rádio Caxias, e aqui eu quero pedir licença para colocar o áudio, em que ele fala a questão de que não teria gasto, não teria alguns gastos, ele pouparia, né? Alguns cortes, né? Então eu vou colocar aqui. Certamente não é a que pesa mais, mas como nós estamos fazendo um pente fino, tudo aquilo que nós entendemos que dá para economizar, que dá para cortar, nós temos que fazer isso. Aonde não dá para cortar nunca é na educação e na saúde, que são áreas sensíveis e que precisam da atenção diuturna da gestão. E aí a gente vê a contradição, né? Passa um ano e parece que se esquece o que diz. Então, ano passado não podia fazer cortes na área da saúde. Agora já se corta na saúde tranquilamente e faz cara de normal. E a população sofre. A população que vai ter que sair meia hora antes do trabalho, ter desconto, depois vai ter que ir para o postão ali, aguentar fila, esperar o atendimento, que já tem pouca fila. Já tem pouca fila. Quem não conhece, acho que aconselho também o prefeito, de repente, a dar uma passada no postão. Com certeza faria bem a ele, a administração, e para suas decisões. Então, acho que não dá para simplesmente ficar fazendo corte. O ano passado não podia cortar na saúde, agora corta na saúde. Memória fraca do prefeito, né? Obrigada. Memória fraca, até porque no início do ano, ele declara uma entrevista com a Folha de Caxias, e o prefeito, no ápice da sua sinceridade, diz o seguinte: sinceridade do prefeito, né? Não concordo. Eu sou o melhor prefeito que mais fiz em 2 anos. Então é o que mais está fazendo cortes, porque a gente fica com dificuldade de tentar identificar politicamente o que é esse governo. É um governo de esquerda? Não é, jamais. É um governo de centro, talvez. Mas a gente começa a ver que começa a aparecer a faceta neoliberal.
porque vai terceirizar a saúde, vai reduzir serviço público e o seu grande amigo Sartori passa incólume. Então, ele diz publicamente que Caxias está desassistida pelo governo do Estado e que não vai mover uma palha. E, no entanto, ao final, defende a manutenção da coligação PDT-PMDB. Então, nós sabemos que PDT-PMDB, em época da eleição, apresentam grandes peças publicitárias e depois essa coisa de jogar junto não existe. Tanto que, segundo palavras do prefeito Alceu, a cidade está desassistida. E isso é problemático. E nós voltamos aqui a pedir que o prefeito Alceu faça a reforma administrativa e dê sinais para a população que ela vai passar dificuldades nos serviços públicos, mas que ele também vai cortar na carne.